Lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, uma nova proposta de imposto está gerando bastante debate. A grande questão é, quem é que vai pagar a conta na hora de fazer uma nova construção? Vamos dar uma olhada no porquê essa lei pode acabar não sendo igual para todo mundo. Olha, para quem está aí pensando em construir ou até mesmo fazer uma reforminha em casa, é bom ficar de olho, porque uma mudança na lei da cidade pode mexer e muito com o orçamento final. Vamos entender direitinho o que está sendo proposto. Certo. Então, para a gente entender essa proposta, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho e ver de onde ela surgiu. Qual é a base legal para essa discussão toda? E tudo começa com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, o tribunal deu uma espécie de sinal verde, uma autorização, para que as cidades pudessem criar um novo tipo de cobrança no setor da construção civil. E o que essa decisão fez na prática foi permitir que as prefeituras cobrassem o famoso ISS, o Imposto sobre Serviços, não só em cima da mão de obra, como sempre foi, mas também sobre os materiais usados na construção. E aí, com essa autorização na mão, a Prefeitura de Nova Friburgo mandou um projeto de lei para a Câmara. A ideia é bem direta: permitir a cobrança de imposto sobre até 100% do valor dos materiais de construção que são comprados ali, no comércio da cidade. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante e polêmica. A grande pergunta é, no fim do dia, quem realmente vai arcar com o custo desse imposto novo? A fonte que a gente analisou argumenta que o peso não vai ser distribuído de forma igual para todo mundo, não. A crítica mais forte vem do vereador Marcos Marins. Ele afirma que, do jeito que está, o projeto acaba aumentando impostos principalmente para a população mais pobre e para a classe média. Vamos entender por que ele chega a essa conclusão. Para ilustrar bem o ponto dele, o vereador usa uma comparação que ele chama de a história de dois construtores. É um jeito bem claro de mostrar como a lei teria efeitos bem diferentes para cada um. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. De um lado, a gente tem um morador comum que vai lá na loja de material de construção do bairro comprar cimento, tijolo, areia. Pela proposta, ele pagaria um novo imposto sobre tudo isso. Já do outro lado estaria uma grande construtora, que muitas vezes produz os próprios materiais. Pela interpretação da lei, essa empresa estaria isenta da mesma cobrança. Bom, diante dessa suposta desigualdade, claro que surgiram tentativas de mudar o projeto. Foram propostas algumas alterações para tentar, digamos, equilibrar um pouco mais o jogo. O vereador apresentou 3 emendas principais. A primeira era para limitar o cálculo do imposto a 70% do valor do material, e não 100%. A segunda, bem importante, era para criar uma regra de transição, para a lei não pegar de surpresa quem já estava com uma obra em andamento. E a terceira era para dar mais segurança jurídica, deixar a aplicação da lei mais clara. Só que o resultado foi que as 3 propostas de mudança foram rejeitadas pela comissão da Câmara. E foi justamente essa rejeição que fez o vereador se posicionar totalmente contra o projeto de lei inteiro. Tá, mas e no bolso? O que tudo isso representa? Vamos dar uma olhada nas consequências financeiras na prática para um morador de Nova Friburgo, usando os números que foram apresentados na fonte. Para a gente ter uma ideia do impacto real, a fonte nos dá um exemplo bem concreto, um projeto de construção de uma casa. Vamos imaginar uma obra com custo total de R$300 mil. A estimativa que a fonte usa é que, desse valor, mais ou menos uns 40%, ou seja, R$120 mil, seriam gastos só com material de construção. Agora, aplicando a nova alíquota de 3% de ISS em cima desses R$120 mil de material, a conta é um imposto a mais de R$3.600. Então, o ponto crucial do argumento é este. Segundo os cálculos que foram apresentados, esse valor extra significaria um aumento de quase 80% no total de impostos municipais pagos em uma obra pequena. É um salto bem grande. E as consequências, segundo esse argumento, não parariam por aí. A alegação é que a lei poderia prejudicar o comércio local de materiais, desanimar quem quer fazer pequenas reformas em casa, colocar os moradores em desvantagem em relação às grandes construtoras e ainda por cima aumentar a burocracia para todo mundo. Isso tudo nos leva à pergunta central que fica no ar em toda essa discussão. Como uma cidade pode criar um imposto que seja justo, quando os construtores são tão diferentes? Desde o morador que faz um puxadinho no fim de semana até a gigante do mercado imobiliário, não são todos iguais. Essa é a questão que ainda precisa de resposta lá em Nova Friburgo.